aí, pessoal, vamos lá conversar sobre o tal do ENAM. Nosso objetivo aqui é falar sobre a trilha do ENAM, visando aí o quinto exame e o que esperar desse quinto exame. Esse é o nosso objetivo aqui. E quem está falando aqui com vocês, professor Alejandro Raio, professor daqui da Casa de Penal, de Processo Penal, também magistrado do TJ do Rio Grande do Sul. Então a esperança é que daqui a pouquinho vocês sejam meus colegas aí, futuros magistrados, mas tem que passar por esse tal de ENAM, e é sobre isso então que nós vamos conversar, pessoal, sobre o ENAM com o olhar para frente, pensando no próximo exame, dando dicas, a gente conversando um pouquinho aqui para vocês entenderem, se familiarizando e já imaginando como é que vai ser a prova de vocês daqui a pouquinho. Tá, pessoal? Então esse é o nosso objetivo aqui neste momento. Certo, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar falando então sobre a trilha do ENAM. O que esperar do nosso próximo, do próximo edital, né? Que está por sair, né? A gente já esperava, inclusive já teria saído, mas não saiu ainda. E nós estamos aí nessa expectativa do próximo edital. E o que nós vamos conversar aqui então, pessoal? Olha só. O que você vai dominar hoje? Perspectivas e expectativas para a próxima edição. Possíveis mudanças no edital, se é que terão mudanças. Perfil da banca. Isso aqui é muito importante, a gente entender qual é a banca e como é que é o perfil. Análise técnica da nossa última prova, né, 2025-2. Os erros mais comuns que nós não queremos que vocês pratiquem. Estratégias para quem está iniciando agora. Ajustes na rota para quem já está, né, aí há mais tempo estudando. E vamos falar, né, dar uma dica aí como é que vocês fazem para poder acessar a correção comentada da última prova, que vai ser com liberação exclusiva para os nossos inscritos. Então bora lá, pessoal. Perspectivas e expectativas, o cenário jurídico em 2026. Então, o que a gente espera desse nosso próximo edital? Aqui a ideia, né? A consolidação do ENAM como um filtro universal da magistratura, ele alterou a dinâmica dos concursos de tribunais. Para essa edição, espera-se a manutenção do rigor técnico com foco em uma magistratura mais humanizada, conectada e aos precedentes. Aqui, pessoal. Aqui é uma chave, a gente vai falar até sobre isso um pouquinho mais na frente, mas o ENAM, ele veio com o objetivo de ser uma prova diferente, a gente já via lá no discurso do ministro Barroso que a ideia do ENAM era uma prova diferente, com a ideia de que quem passe na magistratura não seja mais uma carreira, mas seja alguém vocacionado. Além disso, isso já é algo que vem há anos, né, entrando no nosso ordenamento, a questão do precedente. O precedente, essa importância, e vocês vão ver, a gente vai mostrar aqui para vocês o quanto que o ENAM tem dado importância para o conhecimento de jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente aqueles entendimentos consolidados em temas repetitivos, em teses de repercussão geral, em súmulas. Pessoal? Então, isso é muito importante. Ponto focal. A tendência é que o exame se torne cada vez mais interdisciplinar. Aposta, maior peso em questões que exijam diálogo entre fontes, exemplo, civil, dialogando com direitos humanos. Então, isso é uma tendência, né? Uma tendência que a gente não tenha matérias isoladas. Não, é só penal, é só civil. Não, que haja uma conversa entre as matérias, naquilo que é possível conversar. E sempre, cara, essa conversa com os direitos humanos, elas são sempre muito bem. Então é muito bom e muito importante que vocês se liguem nisso para que assim seja. O que pode mudar? Embora a estrutura base seja rígida, pequenas alterações na forma de cobrança de temas transversais são esperadas. Vou ler aqui com vocês, depois a gente segue. Disciplinas chaves: foco em direito constitucional, civil, processo civil, penal e administrativo. Novidades: atenção à inclusão de novas resoluções CNJ e atualizações sobre direito digital e inteligência artificial no judiciário. Olha só. Por que eu fiz isso aqui? Acho que é tudo uma questão que realmente pode vir de diferente no nosso ENAM, porque essa ideia de que a gente
não tenha mais a gente não tenha esse foco somente numa matéria, que haja uma conversa entre as matérias. Então é muito comum uma questão de direito civil, que nós vamos falar também de direito constitucional, de direito penal, que traz o constitucional com ele, que traz os direitos humanos. Então isso é muito, muito importante, essa ideia então de cobrança de temas transversais, uma questão que ela não trata só de um assunto, mas ela trata de vários assuntos e às vezes de questões diferentes. Disciplinas-chave. Por que a gente chama aqui de disciplinas-chave, pessoal? Porque a ideia aqui é a seguinte, olhem só. Vocês sabem, e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, que algumas matérias caem mais do que outras. E direito constitucional é a que mais cai, nós temos 16 questões. E depois, direito civil, processo civil, direito penal e depois direito administrativo. Então esse bloco aqui é aquele que vocês têm que dar mais atenção. Mais atenção. É o que vocês têm que se dedicar mais. Mas, professor Alejandro, eu gosto muito de direito empresarial. Claro, tem que estudar direito empresarial, mas não pode dar o mesmo peso empresarial e direito constitucional. Porque constitucional cai mais. Então, na hora que vocês forem programar o estudo de vocês, fazer o cronograma do estudo de vocês precisam fazer um cronograma focado naquilo que mais cai. Estudando o resto, claro, não pode deixar de lado de maneira nenhuma, mas focando, tendo mais tempo de estudo para aquilo que cai mais. Isso é um estudo organizado, um estudo estratégico que vocês precisam fazer. A gente não pode, isso é interessante também, né? Porque na época que eu estudava para concurso, às vezes a gente comete esse erro. Eu adorava a teoria do crime, E aí, quando eu me via, eu me perdia, eu estava comprando livros sobre teoria do crime super aprofundado, sobre temas que não iam cair na prova, mas eu gostava. E aí eu estudava mais tempo para aquilo. Isso, sem dúvida, me atrasou para passar em concurso, porque não dá, a gente tem que ter um estudo estratégico. Novidades ali, né? Então vocês cuidarem. O que vai vir de nova resolução do CNJ, quais são as atualizações. Esse é um tema, né, que está muito na moda, direito digital, inteligência artificial. Os tribunais, todos estão aí focados muito, muito, muito em inteligência artificial. O meu tribunal aqui, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, está avançando, estudando, implementando muitas novidades sobre inteligência artificial e, claro, o CNJ também fazendo isso com as suas resoluções e os tribunais de uma maneira geral. Então, é um tema que está muito, muito na moda. Abram o olho para temas da moda. Critérios para aprovação, né, pessoal? Acho que vocês já estão ligados nisso, mas é sempre importante. Tem que fazer 70% da prova e isso não é fácil. Não é fácil e os índices de aprovação estão aí para mostrar isso para a gente, né? 70%, né, de uma maneira geral, e aí 50% da prova para grupos específicos ali. A gente, né, alguns indígenas, negros, pardos, pessoas com deficiência precisam fazer 50% da prova para ser aprovado no ENAM. E é a grande questão, né, pessoal? Porque o ENAM, ele precisa passar, senão não vai ser magistrado, se não conseguir passar no ENAM, e não consegue nem fazer o concurso da magistratura que se quer fazer. Tem que passar no ENAM e tem sido muito difícil. E até isso, a gente escuta, porque o último exame ele foi muito difícil, muito difícil. E a gente tem aquela ideia, não, se um foi difícil, o próximo vai ser fácil. Tomara que assim o seja, mas a ideia é, como a gente conversou, que a prova continue sendo esse nível muito difícil, cobrando muita jurisprudência, como a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mostrando, provando que jurisprudência é um tema dos mais importantes para a gente ter nosso estudo. Porque é a diferença, é o que faz a diferença para o ENAM, e para o concurso da magistratura de uma maneira geral, mas para o ENAM mais especialmente ainda. Então vamos lá. O que isso significa? Matérias propedêuticas são disciplinas... desculpa, né? Vamos ali em cima ainda. Critérios de aprovação. A meta de 70% ou 50% para grupos específicos exige uma estratégia de não erro em matérias propedêuticas. O que é isso? Matérias propedêuticas são disciplinas fundamentais e introdutórias que formam a base para compreender outras áreas do direito. No contexto do ENAM, referem-se a direito constitucional, direito humanístico, teoria geral do direito. Então, traduzindo, se você errar essas matérias, erra o alicerce. E por isso o ENAM ele exige, né, o não erro nelas para atingir os 70% e 50%. O que eu quero dizer com isso, né, pessoal? E aqui o objetivo não é dizer não dá para errar essas matérias. Direito constitucional tem que acertar as 16. Não
Não é isso que eu quero dizer. Quando a gente diz aqui o não erro, quer dizer isso, o foco nessas matérias. Por quê? Isso, quando o aluno compreende isso, faz muita diferença. O direito como um todo, ele é lógico. O direito segue uma lógica. Às vezes é uma lógica difícil de entender, concordo com vocês. Às vezes ele não é lógico, também concordo com vocês. Mas de uma maneira geral, ele é lógico. Então a gente precisa entender a lógica. E para a gente entender a lógica do direito, a gente precisa entender essas matérias propedêuticas, constitucional, formação humanística, a teoria geral do direito. Porque a partir dela a gente consegue entender a lógica e aí ver o resultado, ver as consequências que são as outras matérias. E eu digo isso quando eu dou aula de princípios para os alunos o seguinte, porque quando a gente dá aula, e especialmente quando a gente vai na graduação, né, para princípio, para concurso o pessoal já está um pouco mais aberto. Mas tem muita gente que tem esse negócio assim, olha, eu odeio princípios, não serve para nada. Só, às vezes, não cai bastante, mas às vezes não cai uma questão especificamente falando o que é o princípio do contraditório, o que é o princípio da proporcionalidade. Mas compreender os princípios de uma matéria, principalmente os princípios constitucionais, eles servem para a gente resolver questões que a gente não faz ideia. Então eu estou lá fazendo uma questão sobre provas no processo penal. Eu não faço ideia. Caiu uma questão sobre provas no processo penal que eu não faço nem ideia, não estudei aquilo, não deu tempo. Mas muitas vezes eu consigo resolver a questão com base nos princípios. Eu consigo pelo menos eliminar algumas alternativas entendendo a parte principiológica, entendendo a base, entendendo a lógica da matéria. Então, por isso que isso aqui é muito importante para vocês, para passar no ENAM. Então, o erro zero aqui não é a ideia que vocês não errem nenhuma questão, mas que vocês foquem nessas questões e façam uma pontuação efetivamente boa. Vão deixar para errar. Agora é brincadeira, tá, pessoal? Brincadeira que os professores de empresarial não me escutem, mas deixa para errar empresarial, que é aquelas matérias meio mais chatas que a gente não gosta de estudar mesmo, né? Deixa elas de lado e vão para aquelas mais legais. Brincadeira, tá, pessoal? Brincadeira, mas estudem aquilo que cai mais e tentem errar o mínimo possível, porque vencer o edital é praticamente impossível, né? Então a gente tem que dar aquele foco nessas matérias propedêuticas para a gente compreender o todo e aí facilitar a nossa vida na nossa caminhada. Então, aquilo que a gente estava falando antes, para aprovação, eu preciso de 70% para aprovação geral, 50% para grupos com políticas de equidade. Então, aí, 70% de prova de acerto na prova, né? E 50% para candidatos negros, pardos, indígenas, pessoas com deficiência. Né? E aí, com aquela ideia que mesmo para quem precisa fazer 50%, a ideia, né, do não erro, né, esse foco nessas matérias propedêuticas também, ele é super importante. Tá, pessoal? Então isso é bem importante mesmo. E repito, eu vou voltar a dizer isso, não é pouco 70%. Às vezes o aluno ele sai da prova da UAB e vai fazer o ENAM e vai com aquela mesma ideia. Não, é uma prova, né, que eu preciso fazer metade das questões, é tranquilo acertar, um estudinho aqui eu consigo. Não, pro ENAM não é tão simples, porque é 70% e as questões têm uma base doutrinária, de legislação, jurisprudencial muito mais densa. Então, por isso que os índices de aprovação têm sido muito altos no ENAM. Tá? Perfil da banca e padrão de questões. Né? A nossa banca é a temida FGV. A FGV mantém um padrão de casos práticos, complexos. Não basta conhecer a lei, é preciso aplicá-la na situação narrada. Padrão: textos longos, enunciados que exigem fôlego e interpretação. A pegadinha: alternativas muito próximas, onde a diferença reside em uma jurisprudência recente ou de informativo do STJ ou do STF. Então, isso aqui assim, entender a FGV é um passo gigantesco na frente. Porque tem muitas questões que colocam lá assim, envolvendo, sei lá, processo penal. A perícia, ela é necessária quando o delito deixa vestígios. E aí coloca lá alguma pegadinha ali, que é a própria lei, a legislação. Basta memorizar a legislação. FGV não faz isso. Como regra, não faz isso. Ela coloca um caso concreto que eu tenho que saber aplicar aquela lei que eu estudei naquele caso. Não é uma mera decoreba. Precisa memorizar a lei, isso é necessário, mas é diferente. É diferente porque você tem que aplicar a lei no caso concreto. E às vezes isso acaba embaralhando a cabeça do candidato. E aí,
que a FGV faz mais, pessoal? São aqueles enunciados longos, né? Casos complexos e que às vezes a gente lê o caso e a parte final é que realmente importa. Por que eles colocam isso? Para cansar. É para cansar. Então, ó, a questão aqui da FGV é que é preciso ter fôlego. E por isso que é algo essencial fazer questões. Tem que fazer questões e fazer questões da FGV. Especialmente, claro, dos exames nacionais da magistratura passados, mas também questões da FGV de uma maneira geral, especialmente as voltadas para a magistratura, promotor de justiça, defensor público, delegados de concursos que tem um nível mais difícil. Tá? Mas precisa fazer questões para entender como a FGV formula suas questões, porque é um jeito diferente das outras bancas e entender a banca, entender como ela funciona é essencial para aprovação. Tá? Então, isso aqui, esse slide aqui que está aqui para vocês, demanda que vocês conheçam a FGV para vocês verem que isso aqui é pura verdade. Tá? É uma prova diferente, vocês precisam entender a FGV antes de fazer a prova. Fazer questões, fazer simulados é muito, muito importante. Tá? Ó, então, o que eu tinha falado para vocês, né? Vocês já saibam disso, mas é sempre bom se ligar. Como é que funciona, então? Como é que é o formato da prova? Nós vamos ter, em direito constitucional, 16 questões, direito civil, processual civil e direito penal, 12 questões, e direito administrativo, 10. Então, essa aqui, ó. Aqui é o bloco principal. O bloco 1. O bloco 1 que vocês têm que dedicar mais tempo. Por quê? Porque cai mais. Empresarial, 6. Humanos, 6. Formação humanística, 6. Tá? Vou deixar de estudar essa? Claro que não. Claro que não. Porque senão não chega nos 70%. Eu preciso focar. E quando eu digo focar, eu quero dizer assim, ó. Como é que eu fazia, tá, pessoal? Assim, já fica uma dica. Eu fazia o seguinte, ó. Por exemplo, eu vou estudar constitucional, tá? Vou estudar constitucional 2 vezes. Uma vez eu vou estudar empresarial. Então, vamos botar aqui 1 hora para constitucional, outra hora para constitucional, 1 hora para empresarial. Ah, eu vou penal 1 hora, penal outra hora, e aí vou humanos. Direitos humanos. Então, mais ou menos, obviamente, né, não é tão rígido, mas é nessa ideia de eu estudar mais aquilo que mais cai. Ah, por quê? Porque cai mais. Né? Eu preciso fazer 70% das provas. Não adianta eu saber tudo de empresarial, fazer 6 questões e errar tudo de penal. Tá? E aí, né, a gente precisa fazer, são 56 questões, né, pessoal, que a gente precisa fazer para conseguir aprovação, que é os 70%, ou, né, se precisa fazer 50% da prova, aí precisa fazer 40 questões, né, são 80 questões, então 56 questões fecha os 70%. Repito, isso não é fácil, tá? Ó, aqui, ó, isso aqui que eu acho que é muito importante para provar para vocês o quanto que jurisprudência é importante. Ó, uma revisão estatística do último exame, então é o 2025-2, revela o DNA da nossa prova. Ó, em direito constitucional, lei seca, incidência média, jurisprudência alta e doutrina baixa. Direito administrativo, lei seca alta e jurisprudência, incidência alta. Civil, lei seca alta, jurisprudência baixa. Processo civil, alta e média. Penal, alta, lei seca, jurisprudência média. Processo penal, alta, lei seca e jurisprudência em alta. E aí, trabalho, alta e média. Empresarial, alta e média. Tributário, alta e média. Humanos, média. Alta. Formação humanística, baixa e média. Ah, vocês devem estar olhando aqui. Tá, professor, mas tem mais matéria aí do que tinha antes. Ah, aqui a gente fez um levantamento, porque a gente inclui aqui, por exemplo, direito do trabalho, processo penal, tributário, que são questões que estão dentro de constitucional. Né? Então, nós temos aí questões de constitucional que são ligadas a outra matéria. Então, processo penal constitucional. Então, que é matéria que, inclusive, é uma das matérias, além de direito penal, matéria processo penal constitucional, que eu também leciono aí no nosso querido ENAM. E, então, por isso que tá essas matérias aqui, né, pessoal? Então, olhem só. Olhem a jurisprudência. Alta, alta, média, média, alta, média, 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 alta, média. Quer dizer, a incidência
ela é de média para cima, na grande maioria das matérias. Tirando ali direito civil, a gente tem uma alta incidência. Enquanto que a doutrina, ó, baixa, média em humanos e consumidor e alta em formação humanística. Mas no resto é baixa. Então, o que vocês têm que focar? Jurisprudência e lei seca. Tá? O estudo de vocês ele tem que estar voltado para isso. Tá? E falo isso para a ENAM e para a magistratura de uma maneira geral. Mais especialmente ainda para a ENAM, mas para concurso da magistratura de uma maneira geral. Jurisprudência tem que saber, tá? Informativos do STJ, informativos do STF, teses de repercussão geral, recursos repetitivos, súmula vinculante, tem que saber muito, porque cai demais. Cai demais e isso vai acabar sendo diferencial para vocês. Tá? Erros comuns. Negligenciar a formação humanística. É aqui que a maioria dos candidatos de alto nível é eliminada. Tá? Então, cuidado. E por isso eu repito, não é porque eu disse para vocês que tem que focar naquelas matérias ali do grupo 1 que vocês têm que esquecer a formação humanística. Tá? E muita gente acaba não estudando porque não tem o costume e acaba deixando de lado e não fazendo o 70%. Estudo passivo, ler apenas lei seca, sem realizar simulados de tempo real. Por quê? Fazer simulados, lembra que eu falei para vocês que a FGV ela faz as questões diferentes? Que vocês precisam ter fôlego para fazer essas questões? É isso, é fazer simulado e testando. Porque o nosso cérebro ele é um músculo. E a gente, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vai forçando, quanto mais a gente faz simulados, a gente vai deixando ele mais robusto para chegar na hora da prova e ir melhor. Falta de foco em precedentes, ignorar as teses fixadas em repercussão geral e recurso repetitivo. Já falei exaustivamente, eu acho que aqui é a grande chave para o ENAM. Tá? Aqui que está o diferencial. Subestimar o edital. Tentar estudar tudo com a mesma intensidade sem observar o peso de cada bloco. Foi aquilo que a gente conversou. Não dá para dar o mesmo peso para constitucional e para empresarial. Desconsiderar o fator psicológico. O ENAM é uma prova de resistência mental, tanto mental quanto de conhecimento. E aí volta lá, pessoal. A prova da FGV é uma prova de fôlego, é uma prova de resistência, porque as questões são cansativas, são longas. Aí volta a importância de fazer questões, a importância de fazer simulado, a importância de conhecer a banca. Tá? Estratégias. E aí? Estou iniciando agora. Comecei agora, vou estudar agora. O que eu faço? Estou estudando há pouco tempo. Prioridade. Iniciar a construção de uma base sólida no bloco 1. Mirando diretamente o padrão do último edital, ou seja, focar em jurisprudência e lei seca. Claro, os materiais que são fornecidos aqui pelo CEIS, que são materiais de qualidade, que você também tem que ler, mas o foco tem que ser no quê? Lei seca e jurisprudência. Lei seca e jurisprudência e, claro, resolver as questões como a gente conversou. Então, ó, começar vencendo o edital. Estudo guiado pelo último edital, mapeando todos os tópicos do bloco 1 e organizando o cronograma em cima dele. Então, repito, vou estudar só o bloco 1? Não, mas eu vou partir dele. Ele é o meu foco principal. Eu vou estudar as outras matérias, mas com foco nessas matérias, esse bloco 1, que eu vou ter, então, mais questões. Estratégia de ferramentas de estudo, leitura da lei, resolução de questões e atualização jurisprudencial. Tá? Isso aqui é a chave. Quero passar no ENAM. É isso. Eu falo isso e parece que eu estou simplificando. Não, isso aqui é muito, porque é muito conteúdo. Muito conteúdo. A gente abre o edital do ENAM e fica maluco, meu Deus do céu. Ah, mas é isso, pessoal. Tem que ir indo aos poucos e lei seca, resolver questões, está atualizada em jurisprudência, Pelo menos assim, pessoal, assim, ó, nos últimos 12 meses, 2 anos, 3 anos. Se vocês tiverem a jurisprudência atualizada dos últimos 3 anos, vocês estão bem mesmo com a jurisprudência atualizada dos 3 anos. Mas, claro, comecem de trás para frente, né? Comecem aí segundo semestre de 25, primeiro semestre de 25, vão para 24, depois para 2023. E continuem, obviamente, lendo os informativos do STJ e do STF que vão saindo agora neste ano de 2026. Estratégia para quem já vem estudando, ou seja, já tem uma bagagem. Prioridade, refinamento e fechamento de lacunas, sem
recomeçar do zero. Não é porque saiu o edital, vou começar a estudar o edital. Não. Não recomeçar do zero é muito importante. Qual que é a estratégia? Estudo reverso. Partir das questões para a teoria, com foco total em temas de fronteira, especialmente mudanças legislativas e jurisprudenciais atuais. Então aqui eu parto do pressuposto que a pessoa já tem uma bagagem. Ela já tem uma bagagem. E com essa bagagem eu preciso lapidar lacunas. O que eu quero dizer aqui com isso é, eu não vou, a hora que sair o edital, começar do zero, vou abrir o edital e vai a ponto 1. Não, eu já tenho que ver de onde é que eu tô, eu tenho que ver o que eu já estudei para não ficar sempre naquela ideia. Isso é muito comum também, pessoal. O aluno, ele começa no edital, ele está estudando o edital do último ano. E aí ele está lá marcando, né? Eu fazia assim, né? Eu pintava, né? Pintava a parte que eu tinha estudado e ia pintando para ir vendo o edital, aquela imagem, tá acabando, tá indo, tá caminhando. Então eu riscava. Mas às vezes o que eu fazia? Também erro que vocês não podem cometer. Quando saiu o edital, eu ia estudar aquelas matérias de novo. Então tá para pintar. Não, aquilo que vocês já estudaram, passem para frente, resolvam questões sobre aquele tema para ver em que ponto vocês estão, se estão bem, se estão mal. Estudem, como disse aqui, especialmente mudanças legislativas e jurisprudência atual, porque é isso que tem caído, tá, pessoal? Então, não precisa recomeçar, tem que ajustar a rota. É essa a ideia, E aqui, pessoal, isso aqui que eu acho que é um presente bem legal, que o CEISC dá para vocês, que é essa correção comentada da última prova. Então, para quem quiser, acessa agora, inscreva-se, tenha acesso à última prova corrigida e comentada. É só ir aí, então, no QR Code, e nesse QR Code vocês vão ter acesso à última prova corrigida e comentada pelos professores do CEISC. Então, é algo muito, muito legal, porque conhecer as questões, eu acho que para quem especialmente... Para quem não conhece, para quem conhece também, mas especialmente para quem não conhece a prova do ENAM, é um contato muito legal, porque vocês vão ter explicado, mostrando como é que funciona, vocês vão se familiarizando com essa prova. Então, entrem aí no link que vocês vão ter um material muito, muito bom. E é importante isso também, o que os alunos perguntam. Tá, professor, mas se caiu no último ENAM, não vai repetir. Repete. Repete, pessoal, as questões se repetem. Não vai cair exatamente a mesma questão, mas os conteúdos se repetem. E repito também outra coisa. Mesmo que o conteúdo não se repita, vocês começam a entender como a banca faz a questão. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Como é que foi no quarto ENAM? Temas recorrentes por disciplina. Em direito constitucional, o foco foi, e como é de uma maneira geral, quem está estudando para concurso há mais tempo sabe, né? Em constitucional, foco em controle de constitucionalidade e direitos fundamentais. Esse foi o grande foco em direito constitucional, e também um pouco menos, mas também caindo, e como é assim, organização dos poderes do Estado. Direito administrativo, ênfase em atos administrativos e licitações. Atos administrativos, indisponibilidade de bens 25%, licitações 20 a 25% e mais responsabilidade do Estado. Também em direito administrativo, desde a minha época de concurso, era essa ideia dessas matérias aqui que caíam. Direito civil, com muito aí contratos, obrigações, que dominam com súmulas recentes, então obrigações, contratos, responsabilidade civil, são as matérias que mais têm caído também. Me recordo que na minha época também era assim em direito civil. Em processo civil, a tutela provisória, recursos, competência, cumprimento de sentença tem caído bastante. Em penal e processo penal, nós temos aí teoria do crime caindo muito, mas também cai bastante teoria da pena. Né? E provas em processo penal, prisões são os temas que mais têm caído. Eu digo para vocês assim, pessoal, aqui é o meu chão, né? Aqui é a minha matéria, as minhas matérias aqui no CEISC. E aqui, isso também os outros professores de outras matérias também têm, um levantamento de todos os ENAMs. Então eu faço esse levantamento, cada prova eu vou lá e faço meu mapinha, que aqui a gente coloca para vocês os temas mais recorrentes, mas eu tenho lá mapeado, e quando vocês tiverem aula comigo, vocês vão ver isso, bem mapeadinho, bonitinho, dizendo o que mais cai para vocês efetivamente focarem naquilo que mais cai dentro dessas matérias aqui. Tá? Então, teoria do crime, eu disse, teoria da pena também cai bastante, provas e prisões em processo penal. E empresarial, sociedades e falências, e humanística, hermenêutica e teoria do direito são os temas que mais têm caído. E aí, pessoal, chegamos então na nossa reta final aqui para a nossa conversa. E
uma preparação antecipada aí visando o ENAM 5, né, o 5º exame da magistratura. O que nós oferecemos aqui então, pessoal do CEISC? Um cronograma otimizado com foco na preparação completa, focado realmente que vocês saiam aprovados. Acesso ao banco de questões do CEISC, que é um banco gigantesco de questões. Nós fornecemos para vocês 3 simulados direcionados para a banca FGV e cabe lembrar, ninguém entende tanto de FGV quanto o CEISC. Tá? Então, simulados que tem que fazer simulado para aprovar. Preparação para a prova objetiva, né, como claro é o ENAM. Interação com professores, juízes e referências aí, né, especialistas em concursos públicos. Então isso é um contato que isso aqui eu acho uma parte muito bacana do CEISC, tá, pessoal? Porque não é simplesmente que a gente vai dar para vocês videoaulas, assiste lá e o professor nem sabe quem vocês são, vocês não sabem vocês não sabem quem é o professor de uma maneira ou outra, que não ali naquela aula. Aqui não, vocês vão ter encontros, aulas ao vivo, que vocês vão ter essa possibilidade de trocar com o professor, perguntar para o professor, tirar dúvidas com o professor ao vivo, tá? Então isso realmente é algo bem legal aí do CEISC, para que a gente tenha essa proximidade aluno-professor, são as aulas que eu mais gosto. As aulas que eu mais gosto são essas aulas que eu tenho um aluno ali comigo, né, que eu possa realmente estar falando com ele, tendo uma troca. Acho isso fundamental. Para mim é importante, para minha aula, e também é fundamental para que vocês sintam que vocês estão com alguém nessa caminhada aí difícil que é a aprovação na magistratura. Tá? Então, ali, nessa linha, né, encontros com professores, com direcionamento estratégico, experiências de aprovados para guiar na preparação, aulas de jurisprudência, já falei milhões de vezes aqui da importância sobre isso, e garantia de atualização pós-edital. Qualquer necessidade de atualização, a gente vai dar uma aula sobre isso, vocês vão estar sempre aí. Então, quer conhecer o curso, né, pessoal? Tá aí. Clica não, né? Entra aí, né, no nosso QR Code, nesse link via QR Code, para vocês terem acesso, então, a conhecer o nosso curso. E nessa caminhada a gente poder estar juntos aí e torcendo que logo a gente possa ser colegas de magistratura, que vocês venham. A gente tá saindo muito concurso para magistratura, e os concursos estão saindo a concurso. Vários tribunais estão fazendo concurso a cada ano, a cada ano e meio. Então está saindo muito concurso para magistratura. Então vale a pena se preparar para ENAM, porque sim, tem muito concurso, e isso amplia, claro, a possibilidade de vocês serem aprovados e usufruírem, né, desse sonho aí que é ser magistrado. Acho que a ideia do ENAM é essa, de ter magistrados que realmente sejam vocacionados e não fazendo meramente por questão de status ou financeira, mas alguém que realmente queira vestir a camisa da magistratura, porque isso é interessante, né? Só um último caso aqui para eu contar para vocês, que acho que ele é realmente interessante. Eu estava dando numa dessas aulas ao vivo, e um aluno perguntou: professor, eu gostaria de passar num concurso que trabalhasse pouco. E aí eu olho, meu amigo, não é aqui, não é para magistratura. Juiz tem muito trabalho, um trabalho que não vai acabar nunca. Tá? Por mais que trabalhe, não vai acabar. É um trabalho invencível, é muito trabalho de verdade. Não estou falando isso para vocês só para dizer, não, juiz, eu sou trabalhador. Não, tem muito trabalho de verdade. Então não é uma carreira que eu vou escolher para eu ficar tranquilo. Se querem uma carreira para não trabalhar, não venham para a magistratura, porque a magistratura depende disso. Olha, eu vou trabalhar muito, mas a gente tem muita recompensa. É muito legal, é muito bom, eu sou muito feliz, realizado sendo magistrado, e espero que vocês logo sejam aprovados, que vocês sejam tão realizados quanto eu sou na minha carreira, e agradeço todos os dias eu ter passado na magistratura, aí, né, 15 anos atrás. O tempo passa, a gente vai ficando velho, mas é isso, pessoal. Desejando para vocês que vocês baixem a cabeça, estudem, passem no ENAM e sejam logo meus colegas. Se quiserem, pessoal, @prof.alejandroraio, tá? Me chamem lá no meu Instagram, @prof.alejandroraio. A gente conversa lá, qualquer dúvida que vocês tiverem. Tem dicas lá também de penal, de processo penal. No que eu puder, vai ser um grande prazer ajudar vocês. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até uma próxima.